um dos deputados mais conhecidos, mais populares, com certeza o estado de São Paulo é um dos mais populares, muito conhecido, extremamente atuante na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é uma comissão pela qual nossa comunidade do canal tem um apreço muito grande. Tá? Então é com um enorme prazer que eu recebo aqui, pela quarta ou quinta ou sexta vez, você vem, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Seja bem-vindo a bordo, deputado. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Muito obrigado, Robson, aqui por estar me recebendo mais uma vez. Muito obrigado a todos. Acho que feliz ano novo a todos, atrasadíssimo, né? A gente já está quase na Páscoa, deputado, mas faz parte, faz parte. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta. Você é um observador atento da cena nacional, observador privilegiado, primeiro, porque tem muita experiência no exterior. Segundo, também, porque é um deputado já no segundo mandato, né, com um trânsito muito grande no governo Bolsonaro, que saiu agora, uma atuação extremamente expressiva na CREDEM, que é uma comissão que a gente olha com uma lupa aqui no Arte da Guerra, a nossa comunidade cobra muito, vive mandando coisas para cá. Eu queria saber o seguinte, essa história da Alemanha está repercutindo muito mal. Nós fizemos uma pesquisa ontem no canal, eu até vou mostrar ela aqui, enquanto a gente conversa, e todo mundo votou, assim, o nível de confiança da sociedade brasileira, pelo menos o nosso pessoal aqui, que é uma pessoa que interage muito, pessoa que se interessa muito, o nível de confiança no governo alemão está bastante baixo. Eu queria saber o seguinte, como é que você vê essa história aí da Alemanha de boicotar a venda dos blindados para as Filipinas, se isso tem a ver efetivamente com a nossa votação com a nossa negativa de fornecer munições que o Scholz pediu. Enfim, como é que você está enxergando esse quadro todo? Bom, primeiro que a primeira reação que eu tenho é de evidenciar o preconceito que a Europa sempre teve com relação às Américas, sobretudo à América do Sul, na América Latina como um todo, que são países dependentes. Então eles podem fazer o que quiser conosco. Podem embargar, podem direcionar, podem coagir, podem influenciar. E a gente tem que seguir os ditames deles. Então, com relação a isso, a primeira reação que eu tenho é essa. Porque é uma tremenda hipocrisia achar que eles estão, ou ao menos usar a justificativa de que é porque vocês estão exportando blindados até de baixo teor tecnológico para as Filipinas e lá tem um ditador, que nós, Alemanha, consideramos ser um ditador. E isso é uma grande hipocrisia, porque eles compram energia, eles compram gás e óleo da Rússia, Bielorrússia e vários países, eles, Alemanha, né, além de outros países, né, fora os Estados Unidos comprando da Arábia Saudita e outros países que são... Então, para eles podem, né? Eles podem fazer todas essas trocas, todos esses acordos com aqueles supostos pessoas que eles são malquistas por outro âmbito. Agora, eles usam direitos humanos e usam a Carta da ONU e falam assim, olha, você, país aí que a gente quer dominar, vocês não podem fazer negociação com esse mesmo parceiro com que a gente faz, porque eles estão em violação aqui da Carta da ONU. Então, olha a hipocrisia que é Europa e Estados Unidos com relação ao resto do mundo. E é exatamente isso que está gerando, está despertando. Isso, eu não sei até... Eu gostaria de ter pessoas mais envolvidas nesse fronte do que eu para poder comentar. Mas você teve recentemente, nos últimos 2 anos, né? Recentemente, 2 anos parece muito, mas não, é muito pouco. Você teve uma movimentação aí para até uma tentativa de criar algo alternativo à ONU, junto com os BRICS. Né? Depois que você teve o grande embargo aí que a Rússia sofreu no seu sistema financeiro, seu sistema econômico, ela já estava preparada por esse embargo. Então ela criou todos os sistemas periféricos, criou a sua própria internet, já tinha a sua própria internet, já tinha o seu sistema de clearing, né? Não tem o seu sistema de SWIFT paralelo ao sistema de SWIFT para evitar que bloqueiem até as transações dentro do país. Então, e ela agora está até criando uma moeda alternativa, né? Junto com a China, junto com a Índia.
e chamaram o Brasil para isso também. E vários países aderiram, vários países, né, do Oriente Médio, da África, até mesmo aqui da América do Sul. Então você veja que eu diria que essa autoridade que a Europa tinha no século, até o século XIX e começou a minguar no século XX, agora no século XXI é risível, né? O Brasil deveria ter não somente a própria indústria fazendo, não ter dessa dependência, que eu acho que é um absurdo também ter dependência de Alemanha com relação a baixa tecnologia, né? Equipamentos de baixa tecnologia, e ter essa dependência de você não estar fazendo aqui uma contraposição à altura, porque eles podem ainda ter uma economia muito forte, podem ter uma relevância muito importante ainda na questão de diplomacia. Mas em termos efetivos, de facto, o quanto que eles afetam e controlam da nossa vida e do mundo é nada comparado com o que era há 200 anos atrás, há 50, 60 anos atrás. Então é isso que a gente tem que cortar esse cordão umbilical. É isso que eu acho que eu critico é nós. A crítica é conosco, né? Como é que a gente se deixa levar, ou se deixa ainda estar à mercê de você ter uma interferência externa tão direta como essa. Tão direta como... Imagina alguém fazendo isso com os Estados Unidos. Imagina a Alemanha fazendo isso com os Estados Unidos, ou vice-versa. Os Estados Unidos fazendo isso, que fazem, né? No fundo, eu acho que a Alemanha já é a proxy dos Estados Unidos da Europa, né? No fundo, é os Estados Unidos agindo contra nós através da Alemanha. É como eu acho também, muitas dessas coisas. Enfim, falei bastante aqui, Robson. Não, mas é para o senhor, a gente quer ouvir o senhor mesmo, o senhor tem um verdadeiro fã-clube. Eu falo sempre que quando o senhor vem aqui, eu fico de coadjuvante, é bom que eu poupo a garganta também. Deixa eu só pedir o like aqui para o pessoal, deputado. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, uma oportunidade rara que a gente tem aqui. Pegamos o deputado Luiz Felipe no contraponto, coitado, está voltando de Brasília aí, mas teve a gentileza de nos atender aí, de falar para o nosso público. Então, o que eu peço para vocês é o like. Luiz Felipe, eu queria saber o seguinte, uma coisa muito importante, porque você é uma pessoa que, além da atuação na política nacional, você é um observador muito atento do cenário exterior, né? Você acha que a gente realmente está realmente nascendo uma nova ordem mundial? Não está? Ou está nascendo, mas pode ser revertida? Enfim, como é que você está vendo isso daí? Olha, na verdade, eu acho que é mais do que uma. No fundo, a nova ordem mundial, que foi colocada aí em pauta no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim e início dos anos 90, de uma maneira mais efetiva, as ideias já existiam antes, de criar um governo global, né? Mas aí, a partir dos anos 90, começou a entrar em execução, né? De você pegar todos os países da Europa e Estados Unidos, fazer uma convergência e fazer uma pressão internacional para acabar com as autocracias, acabar com o nacionalismo, acabar com as nações-estados independentes e criar um fórum internacional que vai reger o mundo, né? Então, é uma visão globalista efetiva, começou aí no final dos anos 90, claro que as ideias precediam isso. Agora, em contraposição a essa ordem global, outras ordens estão sendo criadas e fomentadas, porque, na minha opinião, essa ordem global não está tão forte assim. Perdeu muita força, e o que tem acontecido exatamente com eleições como do próprio Trump, eleições do Jair Bolsonaro, eleições na Hungria, eleições agora na Itália, são eleições de nacionalistas, como foi a eleição até nas Filipinas. Sim. Foi uma eleição, né, do filipino também. O Orbán, ele contesta abertamente, né, todo esse establishment. Ele contesta abertamente. Exatamente. A Arábia Saudita nunca entrou nessa, todo o Oriente Médio nunca entrou nessa. Então você já tem vozes dissonantes já de início, né? Então criou-se uma missão global, e essa missão global já tinha os seus resistores, só que esses resistores cresceram economicamente. A classe média do mundo cresceu com o capitalismo e com a interdependência que foi gerada com esses laços econômicos. Então, veja a própria Rússia. A Rússia, no final da queda do Muro de Berlim, em 89, praticamente o que se exportava da Rússia?
não tinha muita coisa. Mas em 30 anos, o que aconteceu? A Rússia se tornou plugada, está dentro do sistema econômico mundial. Ela tem escala em fornecimento de petróleo, tem escala e qualidade em fornecimento de fertilizantes e outros minerais, além de indústria bélica também, pujante, que ficou extremamente relevante para outros países, ao qual os Estados Unidos não queria vender suas armas. Então, a Rússia abocanhou aí uma parcela muito grande desse. Então, se tornou um país relevante internacionalmente. Então, veja, isso para falar um país que estava completamente fechado. A Índia é outro exemplo, mas outro exemplo maior ainda do que todos esses dois é a China. Eram países fechados que hoje estão completamente inseridos no contexto da cadeia produtiva e da cadeia de consumo mundial. Né? Você veja, a China, com 1,5 bi de pessoas, é estimado que tem aí talvez a maior classe média do mundo, de 300 a 400 milhões de chineses são classe média, o que não existia antes, exatamente em função do capitalismo que eles fomentaram internamente e do comércio exterior mais aberto. Agora, isso, nesse momento, na minha opinião, ele está sofrendo um estresse, porque a evolução política está voltando o avanço dessa agenda global tem não só criado resistores, mas também tem criado inimigos. Agora estavam até de certa maneira calados, mas agora estão bem patentes, né? Quem são os inimigos, ou mesmo aqueles que não vão se alinhar com essa ordem mundial. E aí tá esses países, os BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e vários outros países que estão dizendo que politicamente está sendo ruim entrar para essa nova ordem mundial que foi colocada aqui pelos países envolvidos, né, da OCDE, e esses estão dizendo, olha, nós não queremos isso, politicamente está sendo ruim para nós. Por várias razões, a gente tem que entregar território, tem que ceder a pressões, ceder às agendas políticas, temos perdas econômicas também em função disso, temos perdas políticas, econômicas, perdemos o controle das nossas próprias nações, então vários países estão se mobilizando contra isso. Então, acho que estou me delongando aqui nessa narrativa. Mas o microfone é seu. Não, vou fazer uma troca aqui, porque eu acho que aqui para te ouvir, fica tranquilo. Porque eu acho que a diplomacia internacional, ao menos aquela que é conduzida pela Europa e Estados Unidos, e muito pelo nosso Itamaraty está muito vinculado a essa política internacional, essa nova ordem mundial. Né? Eles são muito vinculados a isso. E a realidade do século XX, do século XXI, é totalmente diferente. É uma de mais independência e soberania política, econômica e social, e menos multilateralismo, como eles gostam de chamar, criar esses blocos. Vamos criar bloco para fazer tudo negociação em bloco, de bloco negociando com bloco. O mundo politicamente não está indo para isso. E quem já está vendo os reflexos dessa mudança é a parte econômica. A parte econômica está muito mais protecionista em vários países. E o Brasil ainda está no século XX, ainda jogando como a diplomacia do multilateralismo. Vamos formar aqui um grande bloco do Mercosul. Vamos aceitar o que a União Europeia quer, porque eles querem controle da Amazônia. Vamos entregar para eles, porque a gente tem que negociar. Olha, tem que traçar uma risca, ao menos uma conscientização da maioria dos embaixadores do Itamaraty, o que eu duvido que vai ter, porque os que eu conheci, praticamente todos têm essa visão mais globalista, PSDB, né? Bem a linha do PSDB, né? Não precisa de exército, não precisa de fronteira, faz aí abre fronteira para todo mundo, deixa que a coisa se ajuste. Viva Bill Clinton, viva Obama! Exatamente. Então, esse viés ainda é o dominante aqui no Brasil. Então, um prato cheio para quem quiser vir se servir do Brasil, está um prato cheio. Né? Você vai ter, por um lado, você vai ter a Amazônia, te entrega a Amazônia, por outro lado, vai ter políticas
sociais que eles querem implementar, de gênero, e seja lá qual, a gente vai implementar isso também. Aí, quero que agora a gente altere nosso modelo tributário para refletir o que existe na Europa. A gente vai mudar o nosso modelo tributário. Então, veja como a gente é um subserviente dessas forças. E o nosso Itamaraty, que deveria estar fazendo voltar a ser o real Itamaraty, aquilo que existia quando o Barão de Rio Branco o fundou a instituição, quando temos que resgatar o Barão de Rio Branco aqui. Não podemos se sujeitar assim. Isso é sinal de fraqueza, não é sinal de força. Né? Não é um sinal de inteligência. Não é um sinal de, vamos ganhar poder de barganha internacional submetendo as vontades internacionais. Que muitos embaixadores pensam assim. Não, vamos aqui desarmar o Brasil. Vamos passar aqui todos esses acordos internacionais que tiram completamente a nossa capacidade de ter desenvolvimento de energia nuclear. Por quê? Porque isso afeta os direitos humanos lá, que o fulaninho lá na ONU levantou a questão e papapá, então agora os países têm que assinar esse acordo. Como é que se autodetona? Aí a visão deles é, não, isso vai nos colocar como uma grande autoridade perante o mundo de um país que se desarmou. Você está se armando, você está levantando a bola para os outros cortarem. Você vai ser cortado completamente do jogo internacional, vai virar um país subserviente, o que a China foi 100 anos, e você conhece muito bem a história, né, Robson? Sim, sem dúvida. Então, essa visão aí, que os embaixadores precisam mudar essa chave aí. Não acho que é com esse governo, tá? Deixando bem claro. Porque esse governo já deixou bem claro que ele vai entregar o que precisa entregar para a comunidade internacional. E os embaixadores que estavam lá nunca foram trocados por embaixadores que pensam conforme a realidade do século XXI. Tá? Deixando aqui bem claro. Tá? Eu acho que a realidade do século XXI merece uma mudança de perspectiva dos embaixadores. Vai ser com os mesmos embaixadores? Pode ser que sim. Pode ser que eles, dentro deles, tenham o mesmo chip, muda o chip e pronto, a pessoa é a mesma, só que ele está agora com uma mensagem nova. Duvido, mas é possível. Agora, que tem que mudar a mensagem, tem, senão o país está totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. O Brasil está todo, como a gente está vendo agora. Vamos ver como é que o governo vai se comportar. Se ele vai ceder. Então tá bom, então tá ótimo. Então eu vou te dar munição. Então eu vou dar munição para você como vocês queriam, né? E não vou mandar nada para Manil. Eu vou te dar munição e não vou mandar os tanques lá para Filipinas, conforme vocês querem, tá bom? Só para apaziguar. É bem provável que a gente assuma essa postura subserviente aí dos nossos diplomatas, tá? Não duvido nada. Então, mas é que tá, deputado. Não, complete o raciocínio, depois eu quero. Não, eu já delonguei demais o meu raciocínio para poder completar. Mas a gente está aqui para te ouvir mesmo, é importante. eu gosto de concluir o raciocínio, mas aqui eu discorri sobre tanta coisa que eu não tenho muita conclusão. Só fica aqui em aberto. Aqui, live gostosa é essa, é aquela que a gente vai colocando os assuntos, o público se entusiasma e por aí vai. Pessoal, vamos dar o like, vamos ajudar o canal, tá? É um convidado brilhante que nós temos aqui, alguém que realmente tem amor ao Brasil, que se debruça sobre os problemas nacionais, uma pessoa que escreve muito. Eu já coloquei o livro aqui do deputado Luiz Felipe, ele tem vários, não tem só esse, vocês acham na lista de desejos da Amazon, todos os livros dele aí, mas vale a pena ouvir, então vamos dar o like, que é o que a gente pede para você. Mas é engraçado, isso tudo que o senhor está falando aqui, as queixas que o senhor tem, da falta de compromisso de diplomatas com interesse nacional, e eu vou dizer uma coisa para o senhor, deputado, não é só Itamaraty que está nessa. Nós temos outras instituições, eu não vou citar nomes aqui para não dar problema. Vamos citar nome, Robson. O senhor sabe de quem estou falando, várias instituições, que o pessoal, poxa, não entendeu ainda, não entendeu que o interesse brasileiro nem sempre ele está vinculado a interesses americanos, interesses russos, interesses chineses, indianos, whatever. A gente precisa começar a pensar no interesse nacional, que ele varia conforme o momento. Eu estava mostrando agora há pouco para o pessoal aí uma foto do Franco, do Francisco Franco, né? Ele com o Hitler, depois com Mussolini, depois com Eisenhower, depois com o Shah do Irã, e elogios que o Fidel Castro fez. Então você vai dizer que, não, o Franco era nazista. Não era nazista. Tem foto com o Mussolini, então ele era fascista. Não, também não era, porque tem foto com o Eisenhower, então ele era imperialista. Não, o Fidel elogiou ele. Então quem era o Franco?
O Franco era uma pessoa, né, que tinha lá os seus defeitos, como todos nós temos, mas brigou pelos interesses da Espanha. Isso que a gente tem que começar a olhar, a pensar que a cada momento o interesse do Brasil pode estar num bloco ou no outro. Agora a gente não consegue enfiar isso na cabeça das pessoas. É difícil. E essa reclamação que o senhor está fazendo, que eu acho justa, não é sobre... Eu acompanho blogs, os dois, canais e blogs, os dois lá, direita e esquerda. Muita gente da esquerda nacionalista está reclamando também, daquela esquerda antiga, do PC, a pessoa está reclamando, porque a gente não vê em instituições brasileiras, instituições que teoricamente seriam de Estado, mas que têm um viés ideológico. É complicado tudo isso. E é bom, eu acho muito importante o senhor vir aqui, colocar o dedo na ferida, porque o senhor tem uma estatura nacional muito grande. Eu acho bom, para a sociedade começar a se conscientizar e cobrar isso daí. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente não criar mentalidade para aprimorar essas instituições na direção do interesse nacional, a gente não vai a lugar nenhum. E infelizmente o nosso sistema político, ele é tal que quem é o presidente orienta as agências de Estado. Então, acaba tendo um efeito em todo esse direcionamento de Estado, e o Estado ele não tem definição. Ele é o que é o governo do momento. Então, isso é um grande problema. A separação de Estado e governo precisa acontecer. Não é com o modelo presidencialista, tá? Deixar bem claro aqui. Sou totalmente contrário ao modelo presidencialista, mas isso é mais uma das falácias do modelo presidencialista. O presidente surge, vai lá, bota os seus amigos lá, o pessoal que pensa do jeito que ele pensa, muda toda a orientação do país, ou por hora fica amiga dos Estados Unidos, ou por hora depois fica inimiga dos Estados Unidos, amiga lá dos terroristas, mas isso não é política de Estado, isso é política de governo. E a gente não tem as instituições de Estado precisam estar completamente independentes das instituições do próprio governo eleito, né? E que tenha uma missão vinculada à nossa Constituição. É isso que é importante. E dentro da nossa Constituição, aí que tá, mas a gente tem um problema mais profundo que esse, Robson, que a nossa Constituição ela já direciona o país à subserviência, já direciona o país a não ser um país soberano. Ela fala de soberania nacional, mas fala de milhares de maneiras como violar a soberania nacional também. Então, a própria Constituição do Brasil precisa ser... Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, na minha opinião, é um resgate da brasilidade que a gente nunca teve, que a gente sempre soube que tinha, mas que a gente nunca teve exposto de uma maneira pública. E mais pessoas estão muito mais conscientes do que é ser brasileiro, o que é o Brasil, para onde que a gente deve ir, e como a gente está dissonante com as instituições de Estado, a nossa Constituição, os nossos governos, a quem a gente escolhe para nos representar, tudo isso. Então, é importante a gente pontuar isso, porque dentro desses fóruns de comunicação como nós temos aqui, nós traçamos a nossa ideia de Brasil, de brasileiro, de como que a gente tem que se comportar no mundo, como que o Brasil tem que se olhar, e muito disso já tinha sido definido no passado brasileiro. O Brasil nasceu para ser independente, um país independente. Não, na minha opinião, até que possa ajudar os outros países da região, mas não se integrar com eles. Não virar uma pátria só, aquela pátria grande, virar aquele negócio todo. De jeito nenhum. A gente pode ajudar os outros países, mas para isso a gente precisa ser soberano. Como é que a gente vai ajudar os outros se a gente é escravo? Não dá. A gente precisa se ajudar antes. A gente precisa cortar esses grilhões aí que existem entre o Brasil e todas as forças externas que exercem poder sobre a gente. Um dos países, eu já venho pontuando isso, eu não sei se eu já mencionei aqui, mas um dos países que eu vejo que está atingindo esse ponto, e era um país totalmente dominado, é um país colônia, vê se pode, é um país onde, enquanto o Brasil já tinha mais de 150 anos de instituições, de país independente, esse país é um país colônia. Eu estou falando da Índia. Sim. A Índia está se transformando num país independente, é o maior comprador de armas da Rússia, um grande parceiro comercial da China, um grande parceiro comercial da União Europeia e dos Estados Unidos, e não depende de nenhum deles.
e não fica ali subserviente a nenhum deles. Tem força bélica forte, tem força nuclear para poder se defender, está sempre em exercício militar, tem milhões de engenheiros aeroespaciais, cibernéticos, que fazem também controladoria, podem lançar seus próprios satélites, tem sua própria internet, tem seu próprio protocolo bancário, ninguém vai fechar a Índia do mundo. Então, isso aqui a gente precisa pontuar. Eu estou dizendo que a Índia, recentemente, é um exemplo de país que se tornou independente e tomou todas essas medidas. Agora, requer muita cabeça dos líderes. E a gente não vê isso. Já mencionamos aqui o Itamaraty. Né? Podemos falar do nosso alto comando das Forças Armadas. Eles têm investido em tecnologia para proteger o país. A gente está vendo agora a Ucrânia está expondo completamente como nós, Brasil, estamos inadequados a uma guerra moderna. Nós estamos aqui falando de blindados, mas de repente está tudo obsoleto. De repente o que você precisa mesmo é de drone e de mísseis portáteis, terra-ar, que pode fazer estrago até mesmo nos blindados. Então, de que serve a maior força de blindados do mundo, que era a força russa? Você veja como foram neutralizados aí por algumas centenas aí de mísseis portáteis e drones até meio que caseiros. O avanço todo do exército russo, como é que ele foi neutralizado, né? Estamos falando de grandes exércitos aqui, já pontuando para onde está indo o futuro. E estamos adequados a isso? Já prevemos estamos fazendo contenção de investimento para poder fazer essa modernização? Ou estamos pensando como anteriormente ali? Essa questão atinge o alto comando em cheio, porque eles não estão pensando em armar o Brasil, eles não estão pensando em ter o país soberano e com uma força efetiva. Né, com uma força, eu não vejo isso, eu não vejo eles com essa vontade, né, de força efetiva, tecnologicamente efetiva. A gente até passou uma emenda constitucional, PEC 17, de 2022, sugiro que vocês deem uma olhada, que garante que 0,5% do PIB vai ser investido na modernização das Forças Armadas do Brasil, tecnologia, indústria de ponta, na nossa indústria bélica, nossa indústria, não é ficar importando coisa, é da nossa indústria. E eu não vi muito entusiasmo aí das Forças Armadas, tá? Da liderança, claro. Obviamente que quando se fala com os coronéis, com os tenentes, capitães, sargentos, todos eles têm todo o interesse de ter mais alta tecnologia ao seu dispor. Agora, o alto comando está olhando o orçamento ali, tem outros gastos, né? Tem previdência, tem aposentadoria, tem uma série de benefícios, de salários, de cacete. Então, e o Brasil? E a soberania do Brasil? E a nossa equiparação com o que existe no mundo? E não temos inimigos regionais, então vamos comprar essa ideia? As Forças Armadas Brasileiras compram essa ideia? Não temos inimigo, não tem nenhum inimigo aqui. Não tem mesmo. Então, o contrabando não existe nas fronteiras, não existe narcotráfico, não existe narcotráfico. Contrabando não é só contrabando de produto, não. Contrabando de minério, contrabando de produtos agrícolas, coisa até que ia dar bastante receita tributária aí para o país. Não temos esse problema, então, em fronteira. Aí a gente descobre que o Exército não faz controle de fronteira e que nem faz questão de fazer. Né? A gente descobre isso e que quem faz esse controle de fronteira é a Polícia Federal, com 10 vezes menos gente. A Polícia Federal tem um contingente 10 vezes menor que o Exército, que deveria fazer controle de fronteira. Então, por que a gente não está investindo na Polícia Federal, triplicar, quadruplicar o controle de fronteira, sendo feito pela Polícia Federal? E essa ideia de manter o orçamento das Forças Armadas, tem que rever isso aí tudo, viu, coronel? Não pode deixar isso passar, porque o mundo está ficando perigoso. Os países que estão na nossa região já viraram proxy, não são mais independentes. Nós ainda temos um sistema não 100% controlável. Agora, os outros países da região já estão 100% controlados, já fizeram parcerias com a China, já viraram não só entrepostos econômicos, mas também entrepostos políticos desse país. E estão no jogo global, estão entre as duas forças globalistas aí. Então, aqueles das forças globalistas que tem os não alinhados, dos quais a gente faz parte ainda, né? Os não alinhados
Brasil, Rússia, China e mais uma renca de países que querem entrar, e os alinhados, que é Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Japão, que fazem pressão do lado mais globalista, né? Então, esses dois blocos é que estão controlando os países do mundo, os demais países do mundo. E alguns países estão independentes. Alguns poucos países são independentes desses dois blocos, ou, como o caso aqui eu menciono, a própria Índia, né? Ela se diz parte do BRICS, mas não faz parte de ninguém. Ela faz parte da Índia mesmo, né? Ela faz parte da Índia, exatamente. Exato. Então é esse caminho que a gente tem que trilhar. O alto comando pensa assim? Tem uma parte, não sei, não conheço o alto comando tão bem assim para afirmar, só posso afirmar das ações ou inações que eu estou vendo. Eu não estou vendo, por uma parcela está alinhado com os Estados Unidos, adora dizer que os americanos gostam de ter uma parceria com o Brasil, só que os Estados Unidos só vai deixar o Brasil se armar até certo ponto. E o nível de armamento que a gente vai poder ter é onde a barreira de nível de armamento é onde cruza o risco de segurança nacional para os Estados Unidos. Então, eles nunca vão deixar o Brasil se armar à altura do desafio que existe no mundo. A gente vai estar sempre inferior, se depender só dos Estados Unidos. Então, não pode ficar nessa. Os Estados Unidos é um parceiro incrível, Estados Unidos. Não, Estados Unidos é inimigo. Estados Unidos é inimigo. Ao mesmo tempo, a questão europeia, né, a gente tem que olhar a europeia com muita crítica ali. Na minha opinião, a Europa deixou de ser um bastião e um grande exemplo para o mundo, se perdeu completamente, está completamente carcomida por tecnocracia e os países ali que estão no comando, França, Alemanha, países que fomentaram o globalismo. Eles são a grande proposta dele, Konrad Adenauer, falando ali com o Charles de Gaulle, começando aquelas ideias globalistas, começaram lá, a germinar lá, né? A união entre França e Alemanha, para fazer a União Europeia, ali já estava maturando essas ideias. Depois, mais tarde, nos anos 80, teve o manifesto que o Bush Senior escreveu, né? Colocando os Estados Unidos também nessa vertente, de neutralizar as nacionalidades. Não nacionalidade, mas neutralizar as nações, né? Não é muito que criar soberania, defender soberania, mas não efetivamente neutralizar. Mas, enfim, então, eu estou falando demais aqui, tá, Robson? Não, mas a gente está aqui, o microfone é seu, o pessoal me vê aqui todo dia, deputado. Então, hoje a vez do senhor falar não esquenta a cabeça, não. Eu penso assim, eu falo sempre aqui, é um lema que a gente tem no Arte da Guerra. Quem tem que brilhar é o convidado, eu só passo a bola. Quem tem que fazer o gol e ir para a torcida lá, o senhor. Fica à vontade aí. Eu estou aqui falando da minha opinião, não acho que eu estou falando bem, estou falando meio vou e volto nos conceitos. Não, mas é importante, o senhor está formando opinião aqui. O senhor veio pelos comentários, isso, o senhor pode ter certeza, essa live ela tem uma amplitude enorme, maior do que aparece nos números. Mas eu vi uma pessoa falar aqui nos comentários, só dar uma partezinha, falando, a gente sente até vergonha disso aí. Não, gente, é importante que esses assuntos venham à baila. Eu considero muito significativo que um deputado da estatura e da amplitude de conhecimento, Luiz Felipe, venha aqui e fale isso, porque vai repercutir. O nosso público, graças a Deus, hoje já é um público misto. Nós temos muita gente esquerda e muita gente direita aqui. Isso é muito importante. Eu falo sempre que o Arte da Guerra é um polo que tenta unir o Brasil. E é importante que as pessoas tomem conhecimento disso, porque essas coisas que o senhor está pontuando são coisas que às vezes a gente traz aqui o pessoal do espectro mais à esquerda e eles reclamam do mesmo jeito. Então nós começamos a ver que começa a nascer no Brasil uma pauta nacional, uma agenda nacional. Deputado, nós precisamos de uma agenda suprapartidária. Suprapartidária, tudo bem, temos nossas divergências, tá bom, e depois a gente acerta. Vamos acertar o que é importante primeiro, que é a soberania, que é a indústria nacional, que é emprego, que é a posição do Brasil no mundo. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai rodar. Isso que a Alemanha fez aí, eu considero um atentado à soberania. Era caso, se fosse outros países, de chamar embaixador para consultas. Meu amigo, o que está acontecendo? O que o seu país está querendo com isso? Isso é uma ingerência direta. Porque nós temos que olhar, gente, o seguinte: se esses blindados não forem exportados, não forem vendidos, vai haver desemprego no Brasil, não tem a menor dúvida disso. A fábrica vai cortar a linha de produção. Então, isso impacta a nossa economia, isso impacta a nossa vida. É necessário que esses assuntos venham à baila. Desculpa, deputado, eu atalhei o senhor aí. É que eu gosto de colocar a pimenta. Mas é isso mesmo, você tem toda a razão. Esse é o impacto direto.
impacto direto na vida de brasileiros, uma decisão dessa que não tem absolutamente nenhuma fundamentação. Estão fazendo achaque econômico, fazendo achaque político, achar que porque está exportando para um país que é ditatorial, então nós somos contra e não vamos poder. Claro que não é essa a razão, é uma tremenda de uma hipocrisia. Então eles já estão jogando. Espanta até que a Alemanha, que se diz aí um país que tem um Estado de Direito, que tem uma visão honesta, uma postura honesta com relação a tudo que acontece no mundo, se preza muito para fazer a coisa certa, não é nada disso. É um país comum, politicamente comum, como todos os outros, e as nossas instituições não devem nada às instituições alemãs, muito pelo contrário, a gente aprendeu com as imensas imbecilidades que os alemães cometeram no século XX, mas imbecilidades mesmo, que o sistema alemão proporcionou. É um sistema novo, tá? A Alemanha é um país novo, ele não existia, o Brasil existe há mais tempo que a Alemanha. Então, a gente tem que entender isso. Tá? A gente tem muito aqui que não é valorizado em função desse marxismo que tomou conta do Brasil, não conta a nossa história. Agora, a gente é mais velho, com instituições mais velhas, mais dignas, do que todas aquelas que a Alemanha construiu a partir do final do século XIX. E ainda errou muito. Entregou o país primeiro ao imperador Wilhelm, aí parente meu até. Mas ele era muito egóico. Ele era meio egóico. Ele tinha problemas de megalomaníaco. Daí o ego dele era... E levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. Foi a Alemanha. E depois, com aquela República de Weimar, que foi uma excrescência como modelo político, a República de Weimar gerou a ditadura do Hitler. O modelo semipresidencialista, hein? Eles saíram do modelo imperial, que já tinha muitos erros ali, não era igual ao modelo imperial que existia em outros países, e entrou no modelo de República de Weimar, semipresidencialista, uma porcaria de um sistema que gerou Hitler, que acabou completamente virando talvez uma das piores ditaduras do mundo. Então, e veja o volume de gente que perdeu vida em função disso. E desde então, até a Alemanha tem um modelo político que é uma reforma da República de Weimar. Né? Essa que é a verdade. O modelo de hoje é uma reforma da República de Weimar. Melhoraram alguns aspectos e criaram uma certa estabilidade. Agora, ao custo do quê? Acabou a nacionalidade alemã. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo na Alemanha ele é sufocado. Então, o alemão, que de fato é aquele povo que quer ter orgulho do seu país, ter orgulho da sua nação, da sua origem, da sua história, o modelo político não permitia muito esse nacionalismo. Ele já cresceu quase que como uma vertente para neutralizar uma reascensão, um reacendimento do nacionalismo alemão. E esse praticamente ficou morto até recentemente, vamos dizer assim, até a última. Eu diria que foi um marco interessante aqui. Vou falando da Alemanha ainda, se levantou a Alemanha, vou falar o que eu sei da Alemanha. É engraçado você ver uma foto da Primeira Guerra Mundial em que a Alemanha ovacionou a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o conflito da Primeira Guerra Mundial foi criado na Sérvia entre o herdeiro da Áustria contra a Sérvia e contra o nacionalista sérvio, que no fundo era um anarquista marxista. Sim, o Gavrilo Princip, que matou o Francisco Ferdinando e a esposa. Exatamente. Aí, por causa de acordos internacionais entre a Áustria e a Alemanha resolve entrar na guerra. E tem várias fotos de registro, e não foi só na Alemanha esse fenômeno, tá? Mas a população ovacionou, veio para cima e falou: puxa, que maravilha, estamos indo para a guerra. Porque tinha passado pela Belle Époque, que é o final do século XIX, todo o início do século XX, foi uma época maravilhosa de expansão. No Doutor Zhivago tem uma cena assim, deputado, que o pessoal jogando o chapeuzinho para cima, correndo para os postos da Rússia. Todos os países, a Inglaterra também, então, França também. Então, aquele despertar patriótico sempre estava lá. Na Belle Époque foi reforçado porque os países competiam entre si
para quem fazia o avião, quem fazia uma locomotiva melhor, quem fazia tecnologias de iluminação, de foto. Então, estava tendo uma revolução industrial muito grande durante essa Belle Époque. E a Alemanha entrou muito tarde nessa revolução industrial, mas ela entrou muito poderosa. Foi um país extremamente feliz nessa segunda revolução industrial. Então, ela estava riquíssima. E a frustração do imperador Wilhelm, que tinha até um defeito no braço, ele era meio recalcado, ele queria resgatar a visão de grandes impérios que existia do século XVIII, século XVII, que ele nunca viveu. Exatamente porque o mundo estava evoluindo em outros compassos. Então, ele resolve empurrar a Alemanha em torno dessa guerra, desse conflito. Mal sabia ele que ia ter esses desdobramentos aí mundiais e que ia gerar, talvez, naquela época, foi a pior guerra que já existiu na humanidade, até aquele ponto, né? Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, recentemente, aconteceu a mesma coisa. Recentemente, quando o Congresso, o Parlamento, o Bundesrat ou o Bundestag, eu não sei qual dos dois, eu acho que é o Bundestag, eu acho que é a Câmara, né? Eles aprovaram que iam gastar 2% do PIB em gastos militares, para se reequiparar, para se rearmarem. Lembrando aqui também, depois da Segunda Guerra Mundial, estou fazendo indo e volta aqui, talvez eu perca o pessoal aí, tá? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, tal, reformas da Constituição alemã, etc., o alemão praticamente ficou sem forças armadas. Ele ficou muito dependente dos Estados Unidos, dos aliados. Depois foi criada a OTAN e a Alemanha era, eu diria que totalmente secundarizada pelas forças da OTAN, né? Mal investia nas forças da OTAN, tinha pouco efetivo. Então, as forças armadas alemãs existiam, mas eram muito limitadas, assim como foram na Primeira Guerra Mundial, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, e agora, então nunca houve essa questão nacionalismo, de ter força armada e tal, mas agora eles aprovaram o aumento de gasto militar e foram amplamente ovacionados pela população fora do parlamento alemão, jovens aplaudindo, pessoas aplaudindo a decisão de rearmar e de ter aí mais gastos militares em função da guerra da Ucrânia, que a Alemanha tem que se rearmar. Então, você veja dois momentos aqui da história, mas politicamente eu não confio na Alemanha. Tá? Ela pode se dizer que tem algumas coisas que a gente aprende de qualquer país, né? A Alemanha tem muito a ensinar, mas como conter e como ser um país em que você tenha a sua nacionalidade sendo bem representada, ao mesmo tempo você ter uma visão exportável. A Alemanha nunca foi império, né? Ela foi um império muito limitado. Ela nunca teve colônia, nunca teve... Então, eu fico com um pouco de receio de colocar um pouquinho de fé aí, um pouquinho de... eu diria que... como é que eu diria? E dar um pouco mais de autoridade à Alemanha, a um país que não teve essa experiência. A França, por contrapartida, teve muita experiência, aprendeu muitíssimo. Fez erros crassos durante a sua colonização da África. Nunca mais vai fazer, certamente. Já é um país mais moderado, até nesse sentido de experiência, tá? Na minha opinião. Mas, enfim, então por isso que eu digo, nós não podemos levar aqui, porque é o alemão, porque ele fabrica coisa boa e tal, ficar aquele recalco, eu sou brasileiro. Não pode não, viu? Porque o Brasil tem instituição que existe há muito mais tempo que a Alemanha. Tá? A Alemanha, antes do final do século... antes da criação da Alemanha Império, no final do século XIX, a Alemanha não existia. Era uma fragmentação de reinados e nunca foi, de fato, coesa como sendo um país aí. Sempre era a Prússia, era o exército prussiano que fazia as guerras, majoritariamente durante o século XVII, XVI, XVII, XVIII. Então, não era assim um contexto alemão. E quando se unificaram, deu besteira, né? Deu a Primeira Guerra Mundial e deu a Segunda Guerra Mundial. Então, eles não sabem muito bem lidar com isso. Já outros países, acho que têm mais maturidade para isso, e o Brasil é um dos países que tem muito mais maturidade para lidar com essas questões internacionais que a Alemanha. Mas é isso que o senhor tocou, eu acho um ponto muito importante, deputado. Por quê? Eu falo sempre aqui no canal, nós precisamos
e detonando aos poucos o complexo de vira-lata. Aquilo que o brasileiro tem de achar que ele não é importante, que ele é inferior, isso precisa morrer, gente, eu não tenho dúvida disso. Até porque tem uma coisa que eu acho muito importante, eu sempre toco nesse assunto. De todos os 5 países, ou 4 ou 5, se vocês quiserem incluir a África do Sul, fiquem à vontade. Mas os países do BRICS, quem tem o melhor soft power, pelo menos o mais popular, o mais agradável, o mais leve, é o Brasil. Eu não tenho o soft power chinês, eu falo sempre isso, eu estudo muito a China. O soft power chinês é horroroso. O indiano só tem a yoga. O russo tem muita coisa boa na cultura, etc., mas é uma coisa mais erudita, uma coisa mais pesada. O soft power brasileiro tem condições de ser a marca do BRICS, gente. Eu não tenho dúvida disso. Agora, nós não sabemos disso. Deputado, a gente recebe muita gente da África aqui. O público africano nosso é enorme. A gente está fazendo o possível para estreitar com canais africanos, porque é muito importante. Moçambique, Angola, Cabo Verde, etc. E o pessoal vem falar das novelas brasileiras. É uma coisa de boa a Globo fez, tá? Que é difundir nossa cultura por aí. Uma coisa de boa ela fez. Mas nós precisamos nos conscientizar disso, pessoal, que é um soft power maravilhoso. O brasileiro, onde ele vai, ele dá show, ele dá o banho, ele conquista todo mundo. Isso é importante a gente trabalhar. Nós precisamos começar, deputado, a gente tem que amar mais o Brasil. Eu acho que o que falta é isso, é amar mais o país. Eu acho que a gente, na minha opinião, assim, eu falo até, sabe, eu sou de direita e tal, e eu apoiei Jair Bolsonaro na sua reeleição, e eu tinha, né, agora não tenho mais com esse governo, mas eu tinha a convicção de que até 2026, até mais 4 anos, a gente o Brasil estaria vivendo a oportunidade que os Estados Unidos viveu no final da Segunda Guerra, em que a Europa e boa parte da Ásia se implodiram como nações, e os Estados Unidos se transformou a maior nação intacta, né? Apesar de ter participado da guerra, eles não tiveram perda, muito pelo contrário, tiveram grandes ganhos aí, avanços. Eles não eram líderes mundiais até aquele ponto, até depois da Segunda Guerra, né? A própria população americana do pré-guerra era uma, depois no pós-guerra era outra. No pós-guerra eram líderes mundiais, no pré-guerra eram humildes, né? Humildes, até muito parecido até com o brasileiro aqui em termos de atitude, assim, meio que Zé Buscapé, aquela coisa meio caipira e tal, e meio que não achando que aquilo era bom bastante, né? Mas eu vejo o que está acontecendo no mundo e a deterioração tão grande da Europa, os conflitos na Ásia só subindo, muito mais, que tá em diferentes situações. Na Europa é uma deterioração política e social, não é econômica, é política e social. Na Ásia é uma deterioração política, né, geopolítica, não é nem política, é geopolítica. Politicamente eles são uma porcaria, tá? A Ásia não tem muita referência ali, é tudo autocracia, não tem nenhum país efetivamente democrático. A gente fala da Índia, a Índia comparado com o Brasil, sabe, é um país de 5º mundo politicamente. O que fez a Índia não é a política da Índia, é a competição que existe dos outros países em volta. Tem o Paquistão em volta, tem a China em volta, tem o Japão, que também faz passagem de muitas suas mercadorias ali, tem uma das maiores maioria mercantes, a japonesa. Você tem também Singapura, que é uma nação-estado importante ali, que faz um contraponto, fora a Arábia Saudita. Então, tem pressões regionais ali que faz com que a Índia se torne competitiva, melhor, né? Tome boas decisões. Então, o Brasil não tem esse benefício de ter rivais grandes aqui ao nosso lado. A gente tem um bando de país que já virou entreposto de alguma autoridade internacional, ou da China, ou é amiga dos Estados Unidos, ou é amiga da União Europeia, ou responde a todas elas. Então, não são países referências. A gente nem olha para os parlamentos, sistemas políticos dos países vizinhos, a gente não tem a mínima interesse no que está acontecendo no Chile, na Argentina, na Bolívia, que se dane eles, né, na cabeça do brasileiro, que se dane eles, né, e na verdade é que são sistemas que estão muito mais atrasados do que o modelo brasileiro, por incrível que pareça, tá? Então, eu vejo a Índia mais atrasada ainda em termos políticos do que a gente tem aqui na região. Mas eles, em função da competição que existe dos outros países, eles acabam tendo uma elite lá que toma boas decisões.
Enfim, então eu vou pontuar aqui o que você falou. Você falou perfeitamente o que eu sempre venho falando. O brasileiro é um dos melhores embaixadores da humanidade. O brasileiro serve para representar o ser humano na sua missão de evolução natural e orgânica. Esse é o brasileiro. E o Brasil se serviria a isso no final de 2026, porque a gente estaria com uma economia tão influente, tão intacta, e talvez com uma política um pouco mais estável do que está acontecendo já nos primeiros 45 dias. A gente já vê uma implosão aí do Brasil em pouco tempo, aí, com medidas ridículas que estão sendo tomadas aí pelo governo. Mas sem querer entrar nessa questão, eu vejo que isso é um grande atraso, isso engatou uma marcha ré e estamos acelerando para trás e o tempo vai passando, a gente está indo para trás. E não para frente, né? Essa é a grande oportunidade que o mundo vai nos conceder. Não é por mérito aqui, é mais porque o mundo vai se implodir, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não ganhou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o grande vencedor, mas ele não ganhou efetivamente. Né? Quem ganhou foi a Rússia. Sim. Esse sim, de fato, combateu, reconquistou seus territórios e expandiu seus territórios. No caso assim, mundial, a economia mundial implodiu e o grande vencedor daqueles países que ainda não tinham caído no foro russo, né, dentro do domínio da União Soviética, se tornaram aliados dos Estados Unidos. Então, isso gerou um benefício absurdo para os Estados Unidos, inclusive a Europa, toda a Europa. Então, isso deu uma grande alavanca, um salto evolutivo para os Estados Unidos inacreditável. Então, a gente estaria com essa mesma oportunidade. Mas, enfim, eu acho que você colocou muito bem. Dos BRICS, o Brasil é o líder como sistema político e também como sociedade, na minha opinião. Tá? A gente tem muito a oferecer, sobretudo nessa questão de mediação internacional, e exatamente porque a gente não tem conflitos geopolíticos. Né? Não temos aqui uma fronteira e não sofremos com jogos de fronteira, que é muito o caso dos Estados Unidos, é muito o caso, sobretudo o caso da Europa, incluso Rússia e China. Então, enfim, temos uma oportunidade aí para ser grandes, mas não estamos, mais uma vez, não estamos abraçando essa oportunidade aí. Vou mostrar uma foto para o senhor, que volta e meia eu coloco no ar aqui, e assim, ela acaba chocando muita gente. É interessante essa foto para reflexão. É uma foto para reflexão apenas. Eu sempre coloco, volta e meia eu coloco essa foto no Twitter e o pessoal fica louco com ela, mas é verdade. Deputado, essa foto aí eu escaneei de um livro meu, de 1976. Quem aparece aí na foto, é até difícil de reconhecer, é Eduardo Suplicy. Esse é o Suplicy. Essa foto foi tirada em 1976 na China. É o Eduardo Suplicy, antes dele se lançar na carreira política, de ser senador. Hoje acho que ele é deputado aqui em São Paulo. Mao Tse-tung morreu em 76. Exatamente. O Geisel abre as relações com a China em 75. O Saraiva Guerreiro estava no Itamaraty. O Geisel abriu, foi muito criticado, chamado de comunista. O Geisel chamado de comunista, vai vendo. E aí, o Suplicy foi um dos primeiros brasileiros a visitar a China. E ele fez essa foto. Então, o senhor nota que as pessoas são humildes. Essa foto, assim, ela está uma galáxia da China de hoje. Uma galáxia. Mesmo. Só que eu quero colocar uma coisa para vocês, gente. Prestem atenção nessa foto. Quando essa foto foi batida, 47 anos atrás, o PIB chinês era metade do PIB brasileiro. Hoje, o PIB chinês é 8 vezes maior. Então, nós temos que começar a pensar onde foi que nós erramos. Não adianta o pessoal vir, mas você quer que o Brasil seja a China. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em investimento em educação, em tecnologia, em logística, em transporte e uma série de outras coisas. Vamos esquecer o modelo político chinês, pelo amor de Deus. Vamos esquecer o modelo. Aquilo é uma ditadura, eu não tenho dúvidas disso. A gente não tem dúvida. Mas nós temos que começar a olhar o outro lado do mundo e ver o que nós estamos fazendo errado. Porque, deputado, o pessoal não quer fazer autocrítica. O que pega no Brasil, na minha opinião, é que a gente não quer fazer uma autocrítica. A gente acha que está tudo certo. Tem aquela frase que acho que é do Einstein, né? Que a maior loucura do mundo é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultado diferente. O resultado, gente, não vai mudar, tá? Se a gente não mudar nossas atitudes. É um fato. Então, eu mostro sempre o pessoal refletir. Aí vem o pessoal mal intencionado falar, mas você quer transformar o Brasil numa China? Não, meu amigo, ninguém está falando disso. Mas se a gente não fizer nada agora, daqui a mais 47, onde a gente vai estar? O senhor está entendendo?
eu tenho certeza que com esse governo eu não vejo esse futuro que eu pintei aqui. Questão tributária. Você mostrou essa foto aí do chinês. Eu achei interessante. Hoje a China é um país rico. Sim. E agora, quem é que faz a riqueza? É o Estado que faz a riqueza ou são aqueles chineses ali que viraram classe média? Centenas de milhões que viraram classe média. Sim, foi o maior salto da humanidade, né? Pois é. Então é o reforço da classe média. Esse aqui é o ponto principal aqui. Políticas de reforço da classe média. E, por incrível que pareça, o atual governo faz exatamente o contrário. Ele tira poupança e renda da classe média, tira opções. Internacionalmente, o país vai ficar com menos, eu diria que menos comércio exterior, porque vai olhar como era anteriormente, não era uma coisa frutífera. Veja, o próprio Mercosul foi fundado por questões de livre comércio entre os países. Teve livre comércio entre os países, efetivamente? Claro que não. Teve, claro, mais do que tinha antes. Agora, hoje o Mercosul não é usado para fazer livre comércio, muito pelo contrário. É quase que uma plataforma política. Teve vários avanços de temas políticos no Mercosul para travar o desenvolvimento do Brasil. A gente tem que sair do Mercosul para que a nossa classe média tenha a possibilidade de florescer. Porque muitos países do Mercosul, e querem entrar mais países agora, eles não têm o dinamismo que o Brasil tem, não tem a diversidade industrial, comercial, financeira que o Brasil tem. Então eles vão passar julgamento das parcerias que a gente faz, nos acordos internacionais que a gente faz, não tem cabimento isso. Isso é um grande atraso, trazer esse tipo de novos parceiros para dentro. A gente não pode fazer parceria com quem é mais pobre. Podemos ajudar quem é mais pobre. Agora, fazer parceria com o pobre, é você que vai ficar pobre. E ele vai ficar muito melhor. Então, na verdade, o Mercosul é uma plataforma política para limitar o Brasil. Quem viaja na América do Sul, vou falar isso aqui porque eu entendi o que está na cabeça. Estamos falando de política nacional já, devia estar falando mal da Alemanha, tá? Não, mas tudo bem. Mas então, voltando a gente tem que discutir o Brasil, né? Mas é que tá. Mas é para romper um pouquinho esse complexo de Zé Buscapé que a gente tem. Quando você viaja pelo Brasil, e eu acompanho muitos desses canais de viagem, turismo e tal, já fiz algum turismo, já fiz viagem de trabalho também no passado, também em política agora, recente, mas você vê nitidamente uma coisa. As grandes cidades dos países latino-americanos são muito semelhantes às grandes cidades do Brasil, tá? Em termos de infraestrutura, de avanço, e essas são muito semelhantes às grandes cidades do mundo. Tá? O Brasil, hoje, não está tão atrás aí de cidades globais que existem todo ao longo do mundo. Londres, Paris, Nova York, Los Angeles, Miami, o que for. Algumas cidades são expoentes, talvez na Ásia. Você pode ter Xangai, que tem lá, os prédios mais incríveis. Ou você tem o Japão, né, que chegou um momento lá que a organização deles é toda diferenciada. Tudo bem. Mas em termos de infraestrutura, qualidade de infraestrutura básica, nós não estamos muito longe, tá? E a mesma coisa acontece nos países da América Latina. As grandes cidades têm esse padrão. Quando você sai das grandes cidades é que é o diferencial. O Brasil tem muito mais infraestrutura no interior de São Paulo, no interior de Minas, até no interior do Rio, até onde já toca na Mata Atlântica, ou toca na Mata Amazônica, Norte, Nordeste. Tem muito mais infraestrutura capilar, em que você tem cidade média e pequena, com uma infraestrutura boa, com um shopping center, com acesso a qualquer coisa que existe no mundo, né, com interligação e telecomunicações. Você tem isso no Brasil. Você não tem isso em outros países da América Latina. Quando você sai de Buenos Aires, por exemplo, você cai na América Latina. Quando você sai do centro ali de La Paz, você cai na América Latina, que é o Brasil dos anos 80. Paralelepípedo, estrada de terra chão batido, praticamente uma infraestrutura muito, muito arcaica, muito velha, décadas atrás. É aí que você vê o diferencial. Tá? Por isso que eu digo, país rico,
tem uma classe média extensa, é o Brasil, e tem um IDH muito bom, não é o melhor, mas é muito bom. Em algumas partes do Brasil já é IDH comparável ao que existe nos países do mundo, e os outros países sabem disso, os outros países da região, e, sobretudo, o pessoal que vive de distribuir renda. Então, eles querem pegar o Brasil, espremer o Brasil e transferir renda do brasileiro para os outros países da América do Sul, como fizeram com a Alemanha. A Alemanha, no pós-guerra, se prestou a isso. Teve uma terceira revolução industrial na Alemanha, no pós-guerra, liberalizaram tudo, acabou a regulamentação de tudo, porque estava 160% de desemprego. Teve o Wirtschafts... como é que era? Wirtschaftswunder. Era o grande revolução industrial que teve no pós-guerra alemão. Em pouco tempo, passaram a Inglaterra, que era o país que ganhou a guerra, supostamente. E aí o que fizeram? Começaram a fazer esse papo de unificação exatamente para tirar dinheiro do alemão, para pagar para a Grécia, pagar para Portugal, pagar para a Espanha, para esses aí melhorarem. O que vocês acham que eles querem fazer com o Mercosul e fazer essa união da latino-americana? Quem que você acha que vai pagar a conta? Essa propaganda toda de Mercosul, você acha que tem nos outros países? Tem nada. É só o brasileiro que fala de Mercosul, que é contra ele a propaganda. A propaganda contra o brasileiro, contra a poupança e renda do brasileiro, que ele tem a capacidade, a escala, o conhecimento, a tradição de fazer, e transferir para quem nunca produziu nada, que nunca vai ter nunca vai ser um país dinâmico, o Uruguai, lindo país, povo maravilhoso, assim como o Paraguai. Agora, nunca vai ter 200 milhões de habitantes ali. Tem 3 milhões de habitantes, que é equivalente a uma cidade grande aqui no interior de São Paulo. Sim. Então, você veja, esses são os contrastes que eles estão olhando a visão macro. Então, eles querem, vamos pegar de onde tem e vamos mandar para onde não tem. É isso que eles estão olhando. É essa questão de unificação aí todo que eles querem fazer na região, como já fizeram na União Europeia. Então, é a renda e a poupança alemã, é o Deutsche Bank, que está em problemas ali de solvência, exatamente porque ele pagou, deu garantias para a Europa incompetente, né? A Europa incompetente inteira teve garantias do Deutsche Bank ali para fazer financiamento de infraestrutura, de uma série de coisas para tentar fazer a igualdade, né? Esse grande mantra aí. Enfim, então nós como brasileiros precisamos ter uma visão muito mais rigorosa e muito mais macro e geopolítica do que a gente tem hoje. Tá? A gente aqui nesse canal, a gente faz um pouquinho disso, mas eu vou te falar, já adianto aqui a todos que possam estar com interesse. Eu fiz mestrado de ciência política, uma das matérias foi Relações Exteriores. Olha, foi a matéria mais difícil do curso, é complicado mesmo, tem muita variável e é muito difícil você estabelecer prioridades. Todos são fatos que ficam boiando assim, no conhecimento, e alguns são mais importantes que outros, alguns são mais relevantes do que outros. Cabe aí ao observador, ao bom observador, priorizar aqueles que são de fato relevantes e de impacto direto na sua população. Mas o que eu estou falando aqui, na minha opinião, é de impacto direto, é relevante sim. A gente precisa começar a mudar a nossa perspectiva de como que a gente olha o Brasil. Essa questão de bloco, ficar negócio multilateral, acordo multilateral de bloco, entrar nessas... Eu não vejo como sendo positivo. Até se os BRICS quiserem se formalizar, vamos formalizar os BRICS. O BRICS vai ser um novo bloco, vamos fazer aqui um banco comum, uma ONU dos BRICS. Eu já vou ser contra. Eu acho que não é positivo. Não é esse o caminho. Atualmente é um contraponto à ONU. Ok, serve como contraponto à ONU. Agora, que a gente deva, então, entrar em outro bloco, já não acho que é o caso, tá? Acho que a gente tem que seguir o nosso caminho, tá? Assim como a Índia já está trilhando, como eu mencionei anteriormente. Então, a questão da Alemanha, voltando aqui, só para terminar, a questão da Alemanha, infelizmente, eu acho que a guerra na Ucrânia está escalando, não vi nenhuma medida para desescalar, está escalando no volume de pessoas já comprometidas, número de perdas. A última vez que eu tinha visto isso, no final do ano passado, a gente estava em 60 mil mortos dos dois lados, em termos de militares, já estamos em talvez
3 vezes esse valor aí, para os dois lados, fora o número de civis, para os dois lados. Então, um comprometimento muito grande. Rússia também comprometendo muita gente agora, está quadruplicando o número de pessoas que vai estar efetivo ali. Estados Unidos mandando mais material, Alemanha aí se comprometendo com mandando tanques de última geração. Eu não vejo desescalada. E quanto mais você escala, mais custoso é para você sair. Isso que é o ponto aqui. O que a gente aprende de uma briga é que se é só um tapinha na cara, tudo bem, mas agora os dois ali já estão no terceiro ou quarto round, um está com o nariz quebrado, o outro está com a mão, o punho quebrado, então continuando, né? E está entrando mais gente para o ringue. Então, para você desescalar, demora mais tempo, custa mais dinheiro e certamente isso vai custar muitas vidas. Então, eu não vejo com uma saída positiva isso. Me preocupa a Alemanha estar se envolvendo agora de uma maneira globalista, aí, tentando acharcar alguns parceiros em função dessa guerra da Ucrânia. Tá querendo atrair mais países ainda para o conflito. Deveria estar fazendo o oposto. Ela é um grande bastião da paz mundial, né, que viraram todos pacifistas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o alemão virou um pacifista, né? Não canta nem o hino nacional da Alemanha, né? Virou pacifista. Não podemos cantar o hino nacional alemão porque isso é nacionalista demais. Então vamos virar pacifista. Agora o falso pacifista está aí acharcando o país, Brasil, para se envolver num conflito crescente. A gente não tem que se envolver nesse conflito, não. E Deus os abençoe que eles continuem com esse conflito. Temos que trabalhar para que eles demobilizem, para que eles desescalem isso e criticar medidas de escalamento, tanto da ONU como também da Rússia, desse conflito lá. Quem está pagando o preço, obviamente, estamos vendo. Infelizmente, os ucranianos. Deputado, o senhor tocou num ponto agora que deixa eu só pedir o like aqui para o pessoal, que isso é muito importante. Tá? O YouTube ele trabalha nisso. Gente, essa live de hoje eu considero importantíssima para vocês verem o ponto de vista do deputado Luiz Felipe, que está numa posição estratégica para os interesses da nossa sociedade, que é a Credem, que eu considero hoje, na nossa situação contemporânea, uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional. Eu olho aquilo com uma lupa, eu tenho um carinho muito grande com a Credem, porque eu acho que ela vai ajudar a definir os rumos do Brasil. Mas eu queria saber o seguinte, como é que o senhor está vendo a ONU hoje? Por quê? A gente vê essa condenação da Rússia e no dia seguinte o jogo segue. Hoje a Rússia cortou o fornecimento de óleo para a Polônia. Quer dizer, eu não sei se o russo está muito preocupado com a ONU, não, mas eu queria a opinião do senhor. Como é que o senhor está vendo a ONU? Onde ela está hoje? O impacto das decisões dela e, principalmente, como é que o senhor vê o futuro da ONU, se é que ela tem um? Qual a opinião do senhor? Eu acho que a ONU está em fase final, tá? Como eu vejo. Tá? Posso estar completamente errado e, de repente, ela dá uma volta por cima aí. Mas eu estou vendo a ONU como modelo. Qual é o ideal de todo modelo político? É que ele seja isento. E ele, sobretudo, um modelo político supranacional. Ele tem que ser mais isento ainda. Né? Não pode ser. As questões têm que ser completamente ambíguas, desprovidas de impactos econômicos, políticos. Tem que ser um debate muito mais amplo e achar pontos em comum. E tolerar quando não se acha pontos em comum de todos. Né? Existem países e regiões que acham pontos em comum, outros países e regiões acho que não acham. E a ONU virou um órgão militante, ela virou um órgão também influenciável pelos próprios países e grupos de interesse que usam a ONU para comandar os diversos países associados à ONU. Então, isso, para mim, é falência de sistema. É como o Brasil também está nesse mesmo modelo. Tá? O Brasil hoje é um país com um sistema político totalmente falho e dominado por grupos de interesse. Sejam grupos de interesses políticos ou econômicos, internos e externos. O Brasil é rasgado aí por grupos de interesse. A ONU se tornou isso. Né? Então, eu acho que, como instituição, na minha opinião, a gente tem que tomar muito cuidado, porque qual é o grupo de interesse que está no comando? E a dado momento, às vezes não é um só, às vezes tem diferentes conselhos da ONU. A ONU tem vários conselhos, né? Tem conselho de segurança,
conselhos, questão cultural, questão de saúde, questão educacional, cada um tem os conselhos que fazem parte aí. Então, dependendo do conselho, é um grupo de interesse diferente e um parecer diferente. E isso acaba dominando todos os países que seguem a risca, sobretudo os nossos juízes, né? A gente viu que nós, no Brasil, temos juízes do nosso STF que seguem a risca o que a ONU fala e queriam até criminalizar quem não seguisse o que a ONU dizia, né? Então, olha o risco que você estar com um órgão supranacional totalmente influenciável, entre aspas, corruptível, e agindo, influenciando países e agentes dentro do país de uma maneira, sabe lá Deus qual pode ser. Na questão de saúde, questão de educação, políticas sociais, políticas migratórias, políticas econômicas. Então, o país deixa de ser do próprio povo. Então, é isso que eu acho que está acontecendo com a ONU. Ela se desvirtuou completamente da sua missão, nunca foi para estabelecer paz mundial, foi para estabelecer um controle central dos diversos países, e se houver conflito, eles é que vão mediar, é como eles se veem, mas eu vejo como sendo algo extremamente perigoso nos dias de hoje, considerando esse desvirtuamento. Como a proposta original, como dizer não à proposta original da ONU? É quase que impossível. É um órgão para você, paz mundial, né? Um órgão que luta pela paz mundial. Esse foi o início. Só que agora virou uma alavanca de influência e controle mundial. E eu sou totalmente contra isso. Então, eu acho que a ONU deteriorou completamente da sua missão precípua, e estamos aí tendo que levantar muita conscientização da população, porque com essas gentilezas que a ONU se propõe a fazer, é através dessas gentilezas que ela mata o país, né? Mata a população até, né? Se for usar termos mais extremos aqui. Então, temos que tomar muito cuidado. Tá? Acho que as alternativas ainda não surgiram, porque muitos desses países têm nacionalismos muito fortes, né? Os países do BRICS, né? O Brasil, eu diria que a sociedade eu diria que está com um nacionalismo mais, diria que mais exacerbado e alinhado. Agora, os outros países, infelizmente, a China e a Rússia são países autocráticos, mas extremamente rigorosos nos seus interesses nacionais, né? E a Índia também, né? E China estão muito mais adiante nas políticas nacionalistas, que de fato dão proteção a uma sua soberania, do que o Brasil. O Brasil não tem plano de segurança nacional, o Brasil não tem plano de influência geopolítica regional, não tem nada disso, né? O Brasil está totalmente subjugado aqui, não tem efetividade na política de segurança nenhuma, né? Nenhuma, nem para GLO. Se for para garantir GLO, nem tem como garantir GLO, que é um pressuposto constitucional. Eles nem para isso têm condição. Então, para que serve? A gente tem que começar a questionar, né? Para que serve ali quase 200 bi que a gente manda para as Forças Armadas brasileiras se não tem esses planos todos, né? E está gastando com pessoal, está gastando com previdência, com salário, está gastando com manter um efetivo muito grande. É muito melhor você ter um efetivo reduzido, mas tecnologicamente ao par do que existe no mundo desenvolvido, dos grandes exércitos. É muito melhor isso. Mas vamos questionar isso, talvez, na CREDEM. Agora que eu sou oposição, né? Agora que eu sou oposição, eu posso falar essas coisas, né? Antes, quando era a situação, não dava, né? Porque é base do governo, é base do governo. Agora que eu sou oposição, vamos questionar, porque quem que pode ser usado? O povo brasileiro é que tem muito a sair perdendo se esse governo começar a usar essas instituições de Estado contra o povo. Tá? Isso aqui é o grande perigo aqui. Mas, enfim, eu não quero entrar na política brasileira ainda, tá? A gente tem muito projeto lá na CREDEM, que daria poder de polícia para as Forças Armadas, em situação de fronteira. Quero ver isso maturar. A esquerda não quer ver isso adiante. Eu acho até que alguns do Exército não querem, as lideranças do Exército não querem ver isso também.
não querem ter essa responsabilidade, infelizmente, mas eu como cidadão, quero. Tá? Eu quero ver defesa de fronteira, quero ver exército fazendo defesa de fronteira. Tá? A fronteira é vastíssima, a Rússia tem uma fronteira vastíssima, uma economia menor que a do Brasil, faz uma boa defesa de sua fronteira. Quero ver algo similar, estou falando como cidadão leigo, tá? Depois eles vão se justificar lá. Mas eu quero ver isso. Essa lei também, outros deputados também querem, depois que eu mencionei essa dinâmica. Tem questão também de ter orçamento para a indústria de defesa nacional, já tenho isso também aprovado, e só precisa de outros deputados para fazerem relatoria e a tramitação internamente lá nas comissões. Mas conseguimos as assinaturas, então tivemos assim, 180 assinaturas. Os deputados querem que o Brasil tenha capacitação tecnológica da sua indústria bélica e das suas forças armadas. Os deputados querem. Eu consegui essas assinaturas. Então vamos fazer tramitar? Alto comando brasileiro. Vamos fazer tramitar isso? Vamos gastar aí 0,5% do PIB para você ter um exército equiparado aos exércitos do mundo? Vamos fazer isso? Em 10 anos a gente consegue. A gente consegue ter um exército maravilhoso que de fato defende fronteira com a melhor tecnologia possível. Eu acho que consegue sim, mas depende da ajuda de vocês também. Se vocês falam que não é nossa função, aí eu vou questionar. Então a função qual que é? Se nem a GLO vocês conseguem garantir. Né? Qual é a função? Temos que olhar isso com um sentido crítico também, tá? Enfim, é isso. Acho que alguns dos projetos. Tem mais por vir aí, mas vamos deixar isso para. Os que não foram aprovados, a gente deixa para daqui a pouco. Vamos falar só dos que foram aprovados para não começar a sabotar os projetos que a gente tem lá. Né? Vai ser um ano bastante animado para a Credem, viu, deputado? Vai ser um ano bastante animado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente já falou sobre ONU aí, falou sobre a guerra da Ucrânia. Como é que o senhor vê o panorama, a perspectiva do dólar nessas transformações que nós estamos presenciando e vivendo, né? Qual o senhor acha que é o futuro do dólar? Bem, o dólar, aí depende. O juro real no Brasil, ele é mais alto que a inflação. Então, isso atrai dólar para o Brasil. Atrai brasileiros que têm conta fora, têm rendimentos fora, têm investimentos fora, trai de volta para o Brasil para que se beneficie dos juros no Brasil, porque eles estão altos. Então, esse tipo de capital é o que está voltando e está segurando o dólar. Né? Então, está entrando capital aí. Porque lá fora, o que está acontecendo? O dólar, sobretudo nos Estados Unidos, você tem uma inflação mais alta do que os juros. Então, os juros lá estão na faixa lá de uns 4%, 5%, a inflação está 7%, 6%, 7%. Então, lá você perde dinheiro investindo em títulos do governo e tal, você tem que buscar coisas de mais risco. Né? Então, eu acho que a tendência do dólar a menos no Brasil, no momento, ele é ainda de ficar... eu não gosto de falar essas coisas, porque prever câmbio é muito difícil, muito especulativo. Pode mudar amanhã. Eu falo agora que vai ficar estável. Pô, amanhã desanda para 6, 7. Agora, se os juros não se mantiver alto no Brasil e se o governo continuar com essa mesma política de romper teto de gastos, que já não existe, já rompeu, agora é uma questão de equilibrar a conta, né? Quanto que tem de receita versus quanto que tem de gasto. Sabemos que o governo quer gastar muito mais do que ele arrecada. Então, se ele mantiver uma política de gastar muito mais que arrecada e querer fazer o juro baixo, o dólar dispara. O dólar dispara aí pode ser paralelo ao que a gente está vendo na Argentina, na Venezuela. Não há por que ficar segurando moeda brasileira. E aí, obviamente, que o Brasil, aí eles vão tomar medidas horríveis, que vai ser taxar de sobremaneira aí todo mundo que converte de real para dólar, né? O IOF vai explodir, né? Operações de cartão de crédito com viagem vai explodir, né? Tributação ali. Então, vão travar, vão criar limites para não queimar reserva, porque eles vão pegar as reservas cambial de mais de 300 bi, vão queimar essas reservas para manter o dólar estável. Todas essas medidas a gente já viu, porque eles já fizeram isso. Eles já fizeram exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa política aí. Você rompeu o teto de gastos, você tem efeito inflacionário,
e no terceiro momento você tem efeito em inflação. Então, essas três coisas, você rompeu com o teto de gastos, você tem pressão inflacionária e depois você tem pressão em taxa de juros. Por isso que ele chamava de tripé macroeconômico. Você estabelece equilíbrio fiscal, você estabelece uma meta inflacionária, não vai, inflação nesse ano vai ser de 3%, tá bom. E, através disso, você estabelece uma meta de juros. Então, já que é 3%, vamos fazer os juros a 4%, só para manter aí a venda do título público. Esse é outro detalhe, viu? O governo não está conseguindo vender os títulos públicos, não. Eles não estão conseguindo se autofinanciar, não. Ele está com essa... Como ele já deu a visibilidade que vai romper o teto de gastos e não tem limite para esse rompimento, então o que ele faz? O mercado, ele tenta vender dívida no mercado para rolar dívidas antigas, né? E o mercado não está comprando, porque ele acha que o juro vai aumentar mais ainda e a inflação vai aumentar ainda mais. Então, olha o perigo que eles já sinalizaram. O mercado já desandou. Acho que nem 20% dos títulos. Imagina, você tem que refinanciar uma dívida que você tem rolando. Você tem que refinanciar isso. Está tudo investimento, você tem que pagar. Aí eu vou jogar a dívida no mercado para os bancos comprarem essa dívida. Só que os bancos, até nos juros de 13,5%, 14% aí, os bancos estão falando, eu não vou comprar essa dívida, não. Então, só 20% do que o governo precisava foi comprado pelos bancos. Eles preferem investir em outras coisas do que comprar a dívida do governo, porque eles acham que a inflação vai muito mais alta e o juro vai ter que subir muito mais. Então, enfim, por isso que eu digo assim, não há chance de você dar certo com esse governo fazendo o que está fazendo agora. Não há chance. E qualquer coisa que possa se extrapolar para o mercado internacional vai ser secundário a essa dinâmica interna nossa. Mas aí que tá. A preocupação que a gente tem aqui é que, por exemplo, a dívida americana passou dos 31 trilhões de dólares. A preocupação que nós temos é com relação à desdolarização internacional. Se isso, porque a China está forçando isso, a gente começa a ver que China e Rússia vão forçar isso. E se vão conseguir, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a tentativa é visível, né? Aí, se a gente caminhar para essa direção, como é que o senhor acha que fica a situação do Brasil? Então, se o Brasil seguisse com equilíbrio fiscal, a gente teria uma moeda fortíssima. Fortíssima. E se seguisse com redução de gastos e usar qualquer sobra de arrecadação para pagar dívida, reduzir nosso endividamento interno, que está hoje batendo aí 80% do PIB, reduzir aí para 70%. Aí que falar, a esquerda fala assim, nenhum país tem teto de gastos na Constituição. Mentira, isso é uma grande mentira. Tem sim, a própria Alemanha, vamos falar de volta da Alemanha, a Alemanha tem. A Alemanha está lá, tem um artigo que fala exatamente isso, tem que ter equilíbrio fiscal. Tá nítido no artigo dele. E depois eles vão além. Tem um outro artigo que fala que não só tem que ter equilíbrio fiscal, tem que ter meta inflacionária e tem que ter controle monetário. Ou seja, eles têm limites para a política monetária, não é só também pela política fiscal. E o que a esquerda fala? Não existe limites em nenhum lugar do mundo desenvolvido. Mentira isso aí. Tá? Leiam a Constituição da Alemanha, tá? Já que a gente está criticando a Alemanha, eu li a Constituição da Alemanha, façam um favor de ler. Ela tem travas, sim, e é importante que a gente mantenha isso no Brasil. Temos que recriar essas travas, porque agora já está destruído, com a PEC dos gastos foi destruído completamente o teto do gasto. Então precisamos de algum outro mecanismo para estabilizar fiscalmente. Então, você fez uma pergunta interessante. A desdolarização. O dólar era mais de 80% das reservas cambiais do mundo, hoje está caindo para baixo de 60%, e já tem essa vertente aí que fala que precisa ir para muito menos do que isso, né? Já que é uma moeda que está sendo também, o Biden, né, o governo Biden, é um governo perdulário, gasta muito mais do que arrecada e fica se refinanciando, mas ele tem o benefício de ter uma moeda conversível e que é uma moeda lastro mundial, né? Tem mais dólar depositado fora dos Estados Unidos do que tem dentro dos Estados Unidos. Então eles podem se dar o luxo de poder imprimir papel moeda
e todo mundo entra no jogo com os Estados Unidos. Mas agora que você tem uma parcela imensa do mundo, que antes não era ativa e agora é, em 40 anos se transformou, se criou essa nova parcela do mundo, né, de classe média mundial, classe média na Índia, classe média na China, classe média no Paquistão, classe média em praticamente todos, no Brasil também, a classe média brasileira também está muito maior. Então, você tem uma outra parcela do mundo que está dizendo o seguinte: por que a gente ainda tem essa reserva em dólar? Por que a gente não mantém a nossa própria moeda como sendo o lastro? E aí as moedas mais equilibradas, a que não sofrem com governos perdulários, é que tenderiam a vencer. O Brasil estava reforçando a nossa moeda, né? A gente estaria numa tendência de baixa do dólar, se por acaso a gente mantivesse a teto dos gastos e mantivesse equilíbrio fiscal, porque o resto do mundo está desandando. Outro país, incrível que pareça, está indo muito bem, é a Rússia. A Rússia ela não pode se dar o valor aí de captar dinheiro no mercado internacional, então ela tem que ser muito rigorosa internamente. Então, a moeda russa, o rublo, deu uma fortalecida relativa ao dólar, né? A China, não, nem tanto, mas está lá, está se mantendo. Ela tem muita exportação ainda. Então, ela tem um certo lastro aí ainda, que de certa maneira, ela pode se endividar mais, né, vamos dizer assim. Mas, enfim. Então, o que eu digo? Essa saída do dólar é interessante, sobretudo quando você tem disciplina fiscal. Se você é um país disciplinado fiscalmente, em que os outros países aceitam a sua moeda como sendo uma moeda de valor de troca, então temos que ir para esse caminho, né? Então não é o caso agora, infelizmente. Eu acho que a gente tem aí uma tendência de vamos estabelecer um paralelo. Eu acabei de mostrar o caminho positivo. Muito bem, vamos falar então do caminho ruim. Argentina virou um mendigo, um mendigão gigantesco, uma economia relativamente grande, 500 bi de dólar aí de PIB. E o que acontece? Não tem mais reserva para nada, torrou tudo, não tem equilíbrio fiscal, fica imprimindo dinheiro para pagar a conta, rolagem de dívida, nenhum banco compra, a não ser com juros absurdos, que a Argentina sabe que não vai pagar, vai dar calote mesmo, então cobra tudo nos juros. Então, veja a dinâmica dele. Então, vem pedir dinheiro para o Brasil, porque nenhuma instituição internacional tem o bom senso de emprestar para um governo como o governo argentino. Então, estão mendigos. Então, ali, qualquer país que aportar ali, eles vão conseguir pedir qualquer coisa em troca. Quando você perde o equilíbrio fiscal, você se torna dependente de qualquer um externo. E quem é que se aportou ali e começa a afetar a política da Argentina? A China. A China, tranquilamente, já está afetando até a relação da Argentina com a Inglaterra, que estava pacificada depois da Guerra dos Falklands, agora começou a reativar. Botou lá um embaixador argentino para começar a coletar assinaturas aí de apoiamento para rever a questão de soberania das Ilhas Falkland. Isso é porque a Argentina quer? Ou é porque a China quer o comando do Hemisfério Sul, quer o comando de todo o Atlântico Sul para suas rotas de navegação? E a Inglaterra estando ali é um problema para eles. Veja o nível de dependência que está a Argentina. Está patético ver. O Fernandes é um total débil mental em questão. Fala que a inflação é em função da cabeça das pessoas. As pessoas pensam em inflação, então a inflação cresce. Enfim, não dá nem para mencionar o nível de desqualificação que é uma pessoa que fala uma besteira dessa. Mas é isso que tem no poder aí, né? Toda a região, né? E agora no Brasil não é diferente. Então, a gente está com um risco muito grande, viu, aqui, Robson? Estamos com um país extraordinário na mão de gente ordinária. É isso que está acontecendo. E a gente tem que ter, ao menos quem é de bom senso, fazer contraposições, criar limites. Eles vão achar que a gente vocês são os reacionários, é o pessoal que não pensa nos pobres, é o pessoal que... Pode falar o que eles quiserem. A ignorância deles é tão ensurdecedora, mas a gente vai fazer o que é certo. A oposição ser responsável, certo, para proteger, para resguardar e preservar aquilo que a gente ainda é. Né? Eles querem destruir até isso. Enfim,
Não sei se eu respondi a pergunta aí, Robson, foi bem longa a resposta. Perfeito, perfeito. O importante é o debate. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho muito importante. Deputado, a gente aqui no Arte da Guerra, por ser um canal de análise, é muito criticado. Por quê? Porque quando você faz uma análise, que você vai dissecando os fatos, é que nem você falar com um paciente que tem uma doença terminal. Ele vai ficar bravo com o médico. O paciente, a gente sempre quer matar o carteiro por causa de uma carta ruim. É uma realidade da vida. Então a gente faz as análises aqui do canal, e assim, e são análises, a gente pega mídias do mundo inteiro. Eu fiz outro dia um vídeo falando de onde a gente tira as mídias. Eu olho mídia do Irã, olho mídia americana, assino 3 jornais americanos aqui, a gente olha a mídia do Paquistão, da China, da Índia, recebo mídias chinesas, também tem assinatura de mídia chinesa para a gente poder entender o que está acontecendo. Você precisa conhecer. É um fato. Eu estava olhando aqui outro dia, o pessoal falava, você é muito crítico aos Estados Unidos, Robson. Pois eu estava olhando, a minha biblioteca dos Estados Unidos é 3 vezes maior que a biblioteca de China. Então, a gente procura falar de coisas que conhece, só para esclarecer o pessoal aqui de como são os bastidores, como a gente chega nas coisas. Mas é que tá, deputado, eu tenho feito um estudo bastante sistemático desses 2 players, Estados Unidos e China, porque hoje em dia, se a gente não entender os dois, a gente não vai entender o mundo, porque existe uma disputa, essa que é uma realidade, ela está cada vez mais clara. E eu observei algumas coisas nos Estados Unidos, né? Primeiro, gasto militar americano é uma coisa que está começando a ficar preocupante. É quase $1 trilhão por ano. Eu acho que se a gente pegar algumas agências que não entram na rubrica do Pentágono, já passou de $1 trilhão. Eu tenho dúvidas disso. Né? E aí, assim, você joga $1 trilhão ali para ficar caçando balão para o jato F-22 e para fazer uma mendicância de munição que a gente viu recentemente. Eu estou falando tudo isso para chegar no ponto do seguinte. Né? As notícias que eu tenho recebido do setor militar americano não são notícias boas. Eu assino uns 20 ou 30 sites aí e não são notícias boas. Eu queria ver o seguinte, como é que o senhor vê o futuro dos Estados Unidos no mundo hoje em dia? O senhor acha que tem jeito? Porque a gente está vendo aí favelização de certas cidades, o problema de fentanil que não dá mais para varrer para debaixo do tapete. Eu fiz um vídeo esses dias aí citando a distribuição de fentanil através do México e tem dedo da China. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tem gente que me criticou. Você está... Não é, cara. É a realidade das coisas. E as autoridades americanas não estão sabendo lidar com a crise do fentanil e está vindo drogas mais poderosas ainda. Então, eu queria ver a visão do senhor, que conhece os 2 mundos. O senhor é uma pessoa cosmopolita, que conhece o mundo inteiro. Tem futuro para os Estados Unidos? Como é que vai ser isso aí? Eu acredito que sim. Os Estados Unidos, mas vamos qualificar isso que eu estou dizendo. Os Estados Unidos está num desprestígio muito grande. E o desprestígio dele está muito em função do que ele está fazendo internamente. O governo Biden está gerando muita instabilidade econômica interna, sobretudo desse ponto de vista macroeconômico, que são poucos que seguem. Né? A população, talvez em geral, não vê muito isso, está olhando mais a questão de emprego, se está empregado ou se está tendo inflação ali no posto de gasolina, mas em termos macroeconômicos está muito pior do que qualquer impacto negativo que tenha para a população no momento, e também a gente não está vendo esse desemprego maciço que está acontecendo lá, exatamente porque ele está muito artificial ainda, a coisa, estão ainda na gastança. Apesar de que vão reverter isso. Mas, enfim, internamente ele está com muito pouco prestígio. E externamente está menor ainda o prestígio dele. A leitura que se fazem... O Biden, assim, está óbvio a senilidade dele, a incapacidade dele de ser o chefe de Estado. Está óbvio isso. Né? Estão querendo enganar quem? Então, os líderes mundiais já sabem. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que está debilitada está interferindo muito mais ativamente nos países. E onde deveria ter uma postura mais forte, e uma postura forte teria até debelado esse conflito da Ucrânia, na minha opinião, ele não teve. Muito pelo contrário. Né? Aí se suscita o passado dele, porque ele já recebeu através do filho, né? Dizem que recebeu lá propina dos ucranianos para fazer com que
ou para fazer uma aproximação com a OTAN, etc., e várias outras coisas, questão de desenvolvimento bioquímico, outras parcerias. Então, você tem aí uma pessoa que é um fantoche, né? No melhor dos casos, é um fantoche. Então, isso tem um efeito negativo na percepção dos Estados Unidos, como poder efetivo, como moralidade também. Quando você perde a guerra moral, o resto está perdido. Pode gastar tudo que você tem, perdeu a guerra moral, você vai perder eventualmente. Então, os Estados Unidos está meio que nessa toada. Agora, o que salva os Estados Unidos é o próprio modelo federativo norte-americano. Os Estados Unidos é uma união de estados independentes, estados com muita autonomia. E alguns desses estados estão fazendo a coisa certa. Tem equilíbrio fiscal, tem políticas pró-classe média, tem políticas de uma visão mais conservadora, talvez, nas questões sociais e também nas questões econômicas. Então, isso cria âncoras de proteção de todo o modelo norte-americano. Então, alguns estados não, alguns estados entram nessas utopias, né, e começam a fazer planos mirabolantes e quebram e estão quebrados, não conseguem se financiar, e tem emigração, tem muita gente que sai de um estado para o outro. Mas a beleza dos Estados Unidos é essa, é que você tem vários agentes políticos que comandam o país. Não é o presidente Biden que comanda, que governa os Estados Unidos. São os governadores locais, são os prefeitos locais. Então tem muita descentralização. E outros países do mundo deveriam aprender com esse modelo federativo, sobretudo países grandes, como o Brasil. Né? Aqui os governadores brasileiros viraram mendigos do poder federal. Em vez de serem bons governadores, eles se transformaram em bons mendigos. Então, sabe muito bem como se juntar com os outros mendigos e ir lá no Poder Federal, pedir mais benesses e pedir mais, ao invés de fazer uma série de reformas dos seus estados e ter políticas internas dos seus estados para que seus estados se tornem autônomos. Isso que eu acho que o Brasil ainda não viu isso. Uma parte do Brasil viu. Tem vários governadores do Brasil que são mais essa vertente. Agora, tem ainda uma parcela expressiva que é da vertente da dependência, né, que gosta de ficar ali com o chapéuzinho na mão pedindo esmola para o governo brasileiro. Então, enfim, eu acho que os Estados Unidos, respondendo a pergunta aqui, eu acho que ele está com um desprestígio muito grande e isso é perigoso. Tá? Por que é perigoso? Porque ele é o mais forte. Então, você imagina que o líder mundial, que tem a força, mas a liderança dele não é uma liderança de facto, uma liderança de prestígio, de autoridade natural. É uma liderança de jure, é porque ele é o mais forte, ele tem o maior número de bases militares do mundo inteiro, ele é o que financia muita coisa, ele é o que compra e vende de vários países, então é mais uma liderança que não é a de facto, é uma liderança de jure, né? E isso é preocupante. Né? Você ter governos que se tornam ilegítimos da sua força, isso é muito. Veja, por exemplo, o contraste, que vamos contrastar no nível humano, tá? Chávez e Maduro. Chávez tinha legitimidade. Chávez podia andar na rua. Chávez fez uma mudança muito grande, claro que destrutiva ou péssima, na minha opinião, mas ele tinha legitimidade. Vários setores da sociedade venezuelana apoiaram Chávez. Maduro não tem essa legitimidade, muito pelo contrário. E lutou, e muitas atrocidades que foram cometidas, as maiores delas foram cometidas mais pelo Maduro do que pelo Chávez. Né? O Chávez nem precisava. Então, um contraste aqui, que não sei se é o melhor fazendo essa analogia, mas esse é o perigo de você ter um país... Essa analogia que o senhor fez é muito importante, deputado. Porque eu acho que a primeira vez que a gente vê aqui alguém do espectro da direita reconhecer isso, porque o pessoal quer negar a liderança do Chávez, aí fica difícil. Né? Então, eu acho que esse reconhecimento que o senhor tem é importante, porque ele dá base para os seus argumentos, dá peso. Né? Desculpa a interrupção aí. É isso aí, não, é exatamente isso. Então, aqui temos o exemplo do Lula e Dilma. Né? Lula, nos primeiros governos Lula, 2002, ele tinha legitimidade. Poxa, veio do povo, aquele cara, os trabalhadores, aquele ideário que todos aí da esquerda defendem, né? E aquela política identitária, tem que ser do povo, senão não presta.
Então, quando ele tinha essa legitimidade com ele, isso lhe dava autoridade, e ele nem precisava se manifestar como líder, né? Ele já era naturalmente o líder. Já a Dilma, já não. Já começou a ratear no começo. Tinha todo tipo de falta de afirmação ali, de que tipo de liderança era, uma coisa muito fraca, tênue, né? Então, isso que eu acho que a gente vê esses contrastes assim. Então, eu vejo que esse tipo o que está acontecendo no mundo hoje é isso. A Europa, que antes era um líder de facto de autoridade, de modelo, de estabilidade, de progresso e de avanço, etc., deixou de ser. Está na mão de tecnocrata, e esses tecnocratas. Da Europa, eu não estou vendo grandes saídas para a humanidade. Não estou vendo nada positivo daí. Não estou vendo nada positivo vindo de Rússia e China. Dali, muito pelo contrário. Acho que ali é domínio e subserviência da humanidade. Não vem nada de bom de autocracia. Dos Estados Unidos, que poderia ainda ser esse bastião, está dominado aí pelo Biden e companhia. Não sei até que ponto eles são replicáveis numa próxima eleição, né? Mas me preocupa muito isso, que aí é prolongar uma situação incômoda por muito tempo. Aqui do Brasil, a gente certamente não vai ser. Mais uma vez, com esse governo, não acredito em nada disso, muito pelo contrário, vejo uma subserviência muito grande, né? Uma visão antinacionalista muito grande, né? Uma visão antinacional tremenda, como a gente nunca viu antes, né? E isso é que eu vejo. Então, como proposta humanitária, não vai ter nada. Se você não acredita em si próprio, se você não acredita na sua própria civilização, como é que você tem algo a propor à humanidade, né? Então, você não tem. Isso é o que eu acho. Eu acho que o Brasil seria isso naturalmente se resgatasse a nossa real independência, que é de todos os aspectos, político, econômico, social, né? Mas quando você começa do aspecto político e você já é subserviente politicamente, quer apaziguar com todo mundo, quer incorporar o que o mundo está pedindo de você, você entrega, e você não tem uma agenda própria, uma visão própria do que você quer do mundo, aí fica difícil você ter alguma proposta, né? Então, enfim. Mas respondendo a pergunta aqui dos Estados Unidos. Eu queria saber, a gente está caminhando quase 2 horas de entrevista aqui, estamos caminhando para o final. Eu queria saber o seguinte do senhor. Qual é a sua opinião? Trump volta ou os republicanos começam a emplacar novas lideranças? Como é que o senhor está vendo esse painel? Porque a gente precisa analisar os Estados Unidos, gente, porque bem ou mal ainda o país é o centro de gravidade do mundo. A China está tomando o lugar deles, eu não tenho dúvidas disso, mas é preciso discutir os Estados Unidos. Como é que o senhor vê isso daí? Trump volta, os republicanos vão conseguir se separar do trumpismo? Olha, eu conheço muitos republicanos que não gostam do Trump, não por ele, mas sim pelo que ele pode causar ao sistema político. O jeito que ele conduz a política, como é que ele pode bascular. Então, eu acho que tudo vai depender. Eu acho que se a instabilidade norte-americana e se houver de fato uma crise econômica, que todos os indicadores econômicos estão apontando para isso, mas até agora não se materializou, eles conseguem de alguma maneira manter a coisa rolando. Se a crise for muito grande, eu acho que ele tem uma boa chance de voltar. Se a crise não for tão grande assim, porque eu acho que crise vai ter, agora qual é a questão de intensidade, mas se ela não for tão grande assim, aí ele tem menos chance. E acho que aí um mais moderado, talvez um DeSantis, aí tenha mais chances quando é só para fazer uma substituição do governo Biden. O governo democrata Biden tem alguma chance? Na minha opinião, nenhuma. Muito pequena. A não ser que tenha aí alguma ação heterodoxa né, em questão do sistema eleitoral deles. Mas Biden eu não vejo como sendo não tendo popularidade, nunca teve popularidade. Os votos que ele ganhou foram votos anti-Trump, e se é que teve, né, todo esse volume todo que diz que teve. Então, eu acho que é muito difícil, tá? Muito difícil ele. Então, eu vejo que a faca e o queijo no momento
está para os republicanos. Agora, o moderado DeSantis, o mais moderado DeSantis, ele só vai lograr sucesso se a crise não for muito intensa. Porque se ela realmente for muito intensa, aí eu acho que o Trump tem uma chance bem maiores. É como eu coloco aqui, balizar aqui um pouquinho essa projeção. Última pergunta. Eu queria saber do senhor. Eu recebo os mais diversos convidados, o senhor sabe, aqui nós procuramos dar voz para todo mundo, a gente tem sempre o Brasil como meta, né? Mas eu acho importante ouvir todo mundo, a gente tem um diálogo civilizado, um debate saudável em torno de ideias, que eu acho muito importante. E o que a gente observa é que muita coisa no discurso do senhor, o discurso nacionalista da direita, ele tem muita coisa em comum com o discurso nacionalista daquela esquerda antiga dos anos 60, 50, 60, aquela esquerda mais histórica. O senhor vê possibilidade de haver uma agenda mínima do nacionalismo brasileiro que congregue os setores que querem efetivamente a soberania do país? O senhor vê uma possibilidade de diálogo entre essas correntes aí, que elas divergem um pouco na forma, mas há muita similaridade no conteúdo. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, aqui no Brasil a coisa está... A esquerda, ela assume pautas dos dois lados, né? Só lembrando, né? São várias esquerdas aí, deputado. Eu vejo muita gente da esquerda histórica que não quer nada com identitarismo e abomina isso. Exatamente. Só para lembrar o senhor. Exatamente. E eu acho até que... Vamos falar aqui do PT, especificamente, né? Analisando aqui o PT. O PT errou, né? Errou muito aqui no passado, né? Quando assumiu o poder e tal. Fez todo tipo de lambança aí em questão de corrupção. Agora, estou falando aqui ideologicamente, onde que eu acho que o PT errou ideologicamente abraçando essa nova esquerda, né? Porque o PT era uma visão nacional socialista, era o peronismo, era o varguismo, né? Aquela visão mais anterior, que tem um certo apelo com a sociedade conservadora. Tem conservador que é mais estatista, mais socialista nas suas nacionalistas por excelência e mais favoráveis à intervenção do Estado. Por outro lado, você tem a nova esquerda que surgiu exatamente pela falência desse modelo de esquerda estatizante. Surge uma nova esquerda, que é essa esquerda de pautas globais, meio ambiente, identidade, imigração, uma série de outras coisas. Boric típico, Boric. Né? Exato. Agora, os partidos que representariam essa esquerda no Brasil, eles abraçam também um pouquinho da esquerda antiga. E a esquerda antiga abraça também um pouquinho dessa questão da esquerda nova. Ele fica tudo cruzado, aí você não sabe muito bem. Tem uma mistura ali, não muito... Você vê a nova esquerda defendendo o direito trabalhista, por exemplo. Né? E direito trabalhista, nem a esquerda antiga na Europa parou, tá completamente, como é que eu diria, perderam o seu elan. Eu adoro falar essa coisa do elan, tá? Isso veio da minha parte francesa aí. Perderam a força de ser. Né? O trabalhismo na Europa perdeu sua força de ser. Né? Eu acho que o capitalismo venceu isso e viu quanto mais se regula o trabalho, mais você inibe a criação de empregos e oportunidades. Então essa que é a troca ali. Então o Brasil ainda não viu isso direito, a sociedade ainda não acredita nisso, fala, é contra o direito trabalhista, então ainda tem muita defesa disso. Né? Então a esquerda tradicional ainda tem muito campo ainda para trabalhar. Mas estou aqui fazendo uma crítica da esquerda como se eu fosse da esquerda. Mas é que eu conheço bastante as duas vertentes, as vertentes da esquerda. Então eu acabo até comentando como se eu fosse partidário de alguma dessas vertentes. E absolutamente nenhuma. Mas eu vejo que foi um erro assim,
que aqui cria uma certa confusão, né? Ao mesmo tempo que essa esquerda antiga, na minha opinião, ela tinha que parar de ser. Ela está criando um modelo que já foi vencido na Europa. E lá tem uma esquerda nova que está muito ativa e que está muito influente. Então, essa esquerda nova, eu não diria que seria um melhor rival da direita, né? Porque eu acho que qualquer coisa... Eu vejo essas questões de esquerda como sendo muito destrutivos, né? Da questão de sociedade, questão de país, eu acho que estão muito destrutivos, mas talvez uma nova esquerda que possa sair dessas questões de interferência econômica seria muito importante, né? Porque aí você daria até sustentação para todos esses benefícios sociais aí que a esquerda gosta de fazer sem nenhum freio, né? E então eu vejo a gente está muito arcaico aí no debate político, né? Isso em função também do nosso isolamento, né? Vamos lembrar, a gente não é a Europa, não tem nenhum vizinho aqui que a gente presta atenção. Então os parlamentos são muito distantes um do outro, as realidades. Na Europa, quando você desregulamenta uma economia, por exemplo, o que fez agora o Orbán na Hungria, o Orbán ele desregulamentou a economia húngara e foi um boom econômico que teve na Hungria em função da ausência ou da perda da esquerda tradicional lá naquele país. E aí você vê que tipo de esquerda sobrevive quando você tem a parte econômica deixando de ser um campo de guerra para a esquerda, né? Que a esquerda antiga queria estatizar tudo, queria controlar tudo, controlar preço, quer controlar juros, quer fazer todo tipo de interferência, controlar a propriedade privada. Então, esse tipo de esquerda no Brasil precisa completamente sair de cena. Não tem mais espaço para eles. É ruim para o país. E a população está vendo isso. Né? Você começa a tomar essas medidas, como eles estão tomando essas medidas agora de esquerda. Eles estão fazendo os dois. O atual governo está fazendo as duas coisas. Está fazendo políticas da esquerda, da nova esquerda, e políticas da esquerda anterior. Está mesclando as duas coisas. Então vai ser uma esquerda ao quadrado que eles estão aplicando aqui no Brasil. Se vocês pudessem estatizar tudo, desde o primeiro dia por decreto, eles estatizavam tudo. Acabavam com propriedade privada, fazia todo tipo de engenharia social que eles querem fazer. Isso é destrutivo, né? Isso é destrutivo, né? A sociedade não aceita isso naturalmente, né? Muito pelo contrário, a sociedade que deveria estar levantando essas questões e através de um diálogo ou até de um padrão social, aí você estabelece uma lei. Mas como é que eles querem fazer? Mudar o mundo através da lei. Eles mudam o mundo através da lei e aí botam um exército para fazer a lei valer. Aí pronto, você cria uma tirania típica de que foi o stalinismo, né? Que foi os países do leste europeu. Ceausescu era isso, né? Uma das piores ditaduras que existia. Ele controlava tudo, controlava toda a população, literalmente. Tinha escuta em toda a população. E hoje é possível fazer isso, né? Com os celulares, a gente entregando dados e conversando aqui abertamente, monitorando tudo. Eles conseguem fazer isso. Então, está muito fácil de você estabelecer aí uma ditadura tal qual existia na União Soviética. E eu vejo que esse governo é muito propenso a isso, né? Já deram alusões a isso. Eles gostam do modelo chinês, né? Querem fazer uma ditadura democrática, como existe na China. Pô, pelo amor de Deus, tá certo? Eu acho que aí a sociedade tem que reagir com relação a isso. Em termos, estamos falando aqui de Brasil aqui agora, né? Então está realmente na mão da sociedade aí fazer as escolhas, fazer as pressões certas. Obviamente que a gente ainda tem uma chance com os deputados e senadores, considerando que a maioria dos deputados e senadores não são de esquerda. Então, se for respeitada a prerrogativa do Senado e da Câmara, nós teremos uma oposição natural, mesmo que não seja organizada. Naturalmente, a gente vai ter uma oposição, sobretudo quando essas pautas bombas vierem para cima, que a gente sabe que querem colocar, né? Então, é como eu vejo. Eu quero agradecer aqui a presença e a paciência do senhor para vir num sábado à noite, que eu sei que não é fácil. Eu poderia estar com a família aí
mas está dedicando tempo ao nosso público aqui. E eu preciso colocar uma coisa para você, gente. O mais importante, isso o deputado com a experiência parlamentar dele, acredito que ele vai concordar comigo, o mais importante de um parlamento é o debate de ideias, que é o que a gente procura fazer aqui, trazer as pessoas, vocês escutam as ideias, depois cada um julga e vê o que é cabível, o que aproveita na sua visão de mundo. Mas nós não podemos, como brasileiros, extinguir o diálogo, que é o que está acontecendo nas redes sociais. Hoje em dia, eu garanto o seguinte, nós conversamos aqui 2 horas, pode ser que as pessoas não concordem com 50%, 90% às vezes do que o senhor vai falar, mas 10% são aproveitáveis, gente. E esses 10% ou mais, dependendo da concepção de mundo de cada um, é com isso que a gente vai construir um país, com as ideias em comum, as boas ideias que vão alavancar o Brasil. Então, eu acho que isso é a democracia, é ouvir o diferente, é conseguir conviver. Eu acho que nós estamos perdendo uma característica importantíssima da democracia, que é a capacidade de se conviver. Hoje em dia, a gente está vendo o seguinte mundo, deputado, eu não aceito essas ideias, eu quero te matar ou destruir socialmente. Não é assim que as coisas funcionam, gente. A vida não é assim. Então, eu quero agradecer ao deputado Luiz Felipe, sempre gentil, sempre cordato conosco, tá? Se eu quiser deixar, eu deixo as considerações finais aqui para o senhor e já engato aqui um convite, tá? Para o senhor voltar aqui. A gente quer levar o senhor no Gazeta do Povo, agora que eu estou tocando os Jogos de Guerra. Ontem eu estava com o Luiz Felipe na Jovem Pan, a gente estava falando do senhor. Ele falou, eu preciso ouvir o Luiz Felipe, não, o Luiz Cavagutti, ele está agora na diretoria de política da Gazeta do Povo em Brasília. Ele falou, eu preciso ouvir o Luiz Felipe. Eu falei, não, você tem que levar ele no seu programa, então ele está com um programa novo agora lá. Então, a gente estava, não sei se o senhor sentiu a orelha queimar ontem, mas a hora que a gente saiu da Jovem Pan, a gente estava falando do senhor. Eu quero deixar o senhor com as considerações finais e dizer que é sempre um prazer muito grande ouvir. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, tenho te parabenizar, que eu acho um dos poucos canais aí que fala de temas que eu gosto de conversar, que fala de geopolítica, fala dessa questão mais de uma visão mais nacional, né, de interesse próprio nossa, né? E, olha, mais força para você. Tomara que você triplique aí o seu canal, que tenha mais pessoas envolvidas nisso. Infelizmente, eu acho que vamos precisar de pessoas conscientes, porque o mundo está muito mais instável e o país, Brasil, está também instável internamente e vai ter que lidar com uma instabilidade externa muito grande. Quem sofre nessas questões é a população brasileira, em tudo que lhe é mais caro. E é por isso que a gente tem que fazer essa conscientização para tentar preservar aquilo que ainda nos protege. Então, agradeço aqui pela oportunidade, conte comigo sempre e vamos para a próxima.